Hoje a gente vai mergulhar numa daquelas histórias que todo mundo conhece, ou pelo menos acha que conhece, a Torre de Babel. É um relato super antigo que fala sobre ambição, sobre unidade e, o mais curioso, sobre como nasceu a diversidade que define o nosso mundo até hoje. E tudo começa com uma pergunta bem fundamental, uma que com certeza já passou pela cabeça de muita gente. Afinal, por que existem tantos idiomas diferentes no mundo? A história de Babel se propõe a ser uma resposta para essa questão. Para a gente entender o que rolou em Babel, primeiro a gente precisa dar um passo para trás. Voltar lá no comecinho, no mundo que estava recomeçando, logo depois do grande dilúvio. Segundo a narrativa, toda a humanidade daquela época vinha de um único núcleo familiar, o de Noé e sua família. O que isso significa? Que existia uma origem comum, uma memória compartilhada e, o mais importante, uma unidade social como nunca se viu. E essa unidade era total, sabe? Era um só povo, falando uma só língua e, como a gente vai ver, com um só grande objetivo em mente. Foi essa coesão toda que deu a base para o que viria a ser o projeto mais ambicioso da humanidade até então. O texto de Gênesis deixa isso bem claro. Essa citação mostra que a comunicação era perfeita, sem barreiras, sem mal-entendido. Era basicamente o cenário ideal para um projeto coletivo gigantesco, onde todo mundo conseguia colaborar e planejar em sintonia total. E foi justamente essa unidade toda que acabou dando origem ao grande projeto que é o ponto central da nossa história aqui: a construção de uma cidade e de uma torre monumental. A escolha do lugar não foi nem um pouco aleatório. A planície de Sinar, lá na Mesopotâmia, era uma área super fértil, estratégica, o lugar perfeito para erguer o que seria o primeiro grande centro urbano do mundo. Foi ali que a humanidade decidiu: vamos ficar por aqui. E é aqui que a gente vê o grande conflito da história. De um lado, existia uma orientação divina que era bem clara: se espalhar, povoar a terra. Do outro lado vinha o plano humano, que era exatamente o oposto: centralizar o poder, juntar a população toda num lugar só. Então, o projeto tinha duas partes. A cidade era para manter todo mundo junto. Mas a torre era o grande símbolo. Essa expressão alcançar os céus não era literal, claro. Era uma demonstração de poder, de ambição, quase como uma tentativa de encostar no domínio divino. E aí a gente chega na real motivação por trás de tudo: fazer um nome. No mundo antigo, isso era tudo. Significava criar um legado, garantir uma reputação que durasse por gerações. Era, no fundo, uma busca por uma espécie de imortalidade simbólica, para que eles jamais fossem esquecidos. Bom, um projeto dessa magnitude, com essa ambição toda, é claro que não ia passar despercebido. E isso nos leva direto para o clímax da história, o momento em que essa ambição humana encontra uma resposta divina. E aqui tem um ponto muito importante. A intervenção não foi um ato de destruição como tinha sido o dilúvio. A ideia não era acabar com tudo para punir. Era, na verdade, alterar o rumo da humanidade, reconfigurar a sociedade a partir da sua base. Essa ação divina aconteceu em etapas, quase como um roteiro. Primeiro, a observação daquela unidade poderosa. Depois, o ponto-chave, a confusão da linguagem, que era o alicerce de tudo. Isso, claro, levou à interrupção da obra e, por fim, forçou a dispersão dos povos pela terra. Olha que interessante. O projeto não foi derrubado à força por algo externo. Ele simplesmente parou de funcionar. Sem uma língua comum, como coordenar um trabalho? Como planejar? A cooperação virou algo impossível. O colapso veio de dentro para fora. E foi assim. A construção parou e a humanidade se espalhou. Só que as consequências desse evento, o tal legado de Babel, ecoam até os dias de hoje. E o mais irônico é que o próprio nome da cidade acabou virando sinônimo do que aconteceu lá. Babel passou a significar confusão. O lugar que era para ser um monumento à unidade se tornou um marco eterno da fragmentação. No fim das contas, a história de Babel funciona como o que a gente chama de uma etiologia, ou seja, é uma narrativa que existe para explicar uma origem. Ela dá uma razão, uma explicação mítica para um aspecto fundamental do nosso mundo: a incrível diversidade de povos, culturas e línguas. Por tudo isso, esse relato se tornou um dos símbolos mais poderosos da nossa cultura. É uma reflexão que atravessa o tempo, sabe? Sobre o que é unidade, os perigos da ambição sem limites e talvez sobre os próprios limites da capacidade humana. E essa história toda nos deixa com uma pergunta no ar, para a gente pensar.
Essa diversidade, que foi o resultado final de Babel, ela é uma barreira que nos atrapalha, que nos impede de fazer grandes coisas juntos? Ou será que ela é uma bênção, que nos enriquece e nos protege de uma unidade que poderia ser perigosa? A resposta talvez continue sendo construída por todos nós, todos os dias.